Esse é um pão muito conhecido, mas o nome dele depende da região do Brasil que você mora. Joelho, enroladinho, italiano, bauruzinho. É uma massa bem macia e fina, enrolada com presunto e queijo, perfeita para o lanche da tarde. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal de receitas e técnicas para quem gosta de fazer pão em casa. Clique no botão aqui embaixo e se inscreve no canal. Se você é do Rio de Janeiro, vai chamar esse pão de joelho. Já se for de Niterói, o nome é italiano. Eu sou de São Paulo e por aqui a gente chama de enroladinho. Na sua região, como é chamado esse pão? Deixa aqui nos comentários o nome do pão e o nome da cidade. Vamos ver quantos nomes diferentes vão aparecer. Mas apesar da polêmica, esse pão é muito comum em todo o Brasil. Tem na cantina da escola, na padaria, até no bar da esquina. E a gente não podia deixar de fazer ele aqui no canal. A receita rende 8 enroladinhos médios de aproximadamente 160 gramas cada um. Para aumentar essa quantidade, é só multiplicar todos os ingredientes por igual, mas sem alterar o tempo de fermentação da massa e do forno. Para quem ainda não tem uma balança de cozinha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a lista de ingredientes em xícaras e colheres. Pode parecer besteira, mas a balança não é um produto caro e ajuda bastante na panificação, principalmente para quem está começando. Qualquer pequena variação na quantidade dos ingredientes altera a textura da massa, por isso que às vezes o pão dá certo e às vezes não dá. A balança ajuda a obter um resultado mais constante. Vamos começar fazendo uma esponja como pré-fermento. São 100 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo, misture os dois e coloque 100 gramas de água em temperatura ambiente ou água morna se estiver um dia mais frio. Misture bem com uma colher e cubra com um pano úmido ou plástico filme. Aguarde de 30 a 60 minutos até dobrar de volume. Esse pré-fermento ajuda no crescimento da massa e realça o sabor do pão. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico isso com mais detalhes. Mas se você estiver com muita pressa, pode até pular essa etapa e misturar todos os ingredientes de uma só vez. Em uma tigela grande, adicione 400 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 40 gramas de açúcar e, se tiver, coloque 10 gramas de leite em pó. Vai deixar o miolo ainda mais fofinho. Misture os ingredientes sólidos, adicione um ovo, 25 gramas de óleo vegetal, eu usei óleo de girassol. Essa massa é muito parecida com a massa de bisnaguinha que nós já demos aqui no canal. Só que dessa vez eu troquei a manteiga pelo óleo. Coloque todo o pré-fermento que fizemos anteriormente. E adicione 180 gramas de leite integral. Mas não tudo, reserve um pouco no copo. Hoje eu vou mostrar como sovar essa massa na mão. Mas se você tem uma batedeira planetária, eu recomendo que use, é mais fácil. São 5 minutos em velocidade baixa e mais 10 a 15 minutos em velocidade média. No vídeo na bisnaguinha tem a demonstração de como sovar na batedeira. Comece misturando com uma colher. Logo no início eu já percebi a massa muito seca, então eu vou adicionar mais um pouco do leite que reservamos. Continue com a colher até onde conseguir. Então use as mãos, pegando a farinha ainda seca e agregando na massa. Quando toda a farinha estiver incorporada, transfira para a bancada e inicie a sova. O movimento é bem simples. Segure a massa com uma mão e empurre sobre a bancada usando a base da palma da outra mão. Repare que a minha massa ficou meio grudenta, mesmo eu não utilizando toda a quantidade de leite indicada na receita. Devia ter colocado ainda menos. Mas dá para corrigir, vamos fazer um outro movimento de sova que funciona muito bem nesses casos. Levante a massa com as duas mãos, gire em 180 graus, golpeando ela sobre a bancada e finalize com um movimento de dobra. Veja novamente por esse outro ângulo. Essa é a chamada sova Bertinnet ou Slap and Fold. Com alguns poucos movimentos, a minha massa já se torna mais firme. Aí eu consigo voltar para a sova clássica. Depois de mais 5 minutos, a massa fica bem mais lisa. Não precisa atingir um ponto de véu perfeito, mas é importante que ela consiga ser esticada sem se romper com facilidade. Unte uma tigela com um fio de óleo, coloque a massa com a parte mais lisa virada para baixo e logo desvire, para que fique uma fina camada de óleo em sua superfície. Cubra com plástico filme para não ressecar e deixe fermentar até dobrar de volume. A uma temperatura de 26 graus Celsius, deve levar 1 hora para crescer. Se estiver mais quente, é mais rápido. Além de ganhar volume, a massa bem fermentada ela não retorna facilmente ao ser pressionada com o dedo. Transfira para a bancada e divida em 2 partes iguais. Eu gosto de pesar antes de dividir. Assim você consegue fazer com que todos os pães fiquem no mesmo tamanho.
Use uma espátula de padeiro ou faca grande e lisa. Junte as pontas e modele uma bola com cada pedaço. Enquanto modela a primeira bola, embrulhe a outra em um plástico filme e guarde na geladeira, para não fermentar demais. Vire o lado mais liso para baixo e aperte toda a superfície com a ponta dos dedos. Polvilhe um pouco de farinha sobre a massa e comece passando o rolo sempre do centro até as extremidades. Vá virando a massa e polvilhando mais farinha se necessário. Repita o movimento sem necessidade de colocar muita força para não rasgar a massa. Depois de alguns minutos, eu consigo chegar a uma massa de 50 centímetros de comprimento por 20 de largura. Se você já tem uma certa experiência em abrir com rolo, pode arriscar não dividir a massa lá no início e trabalhar com ela inteira. Nesse caso, abra os mesmos 50 centímetros de comprimento, mas o dobro de largura, 40 centímetros. Então, é só dividir a massa no meio. É interessante retirar as bordas da massa, elas acabam ficando mais grossas e pode deixar o pão meio maçudo. Vamos fazer o recheio clássico de presunto e queijo, mas você pode usar qualquer outro que preferir. Frango catupiry, calabresa, 4 queijos e até recheio doce. Coloque 6 a 7 fatias de presunto cozido na vertical. Aplique uma tira de requeijão cremoso, não é obrigatório, mas isso deixa o miolo mais molhadinho. E finalize com 4 fatias de queijo mussarela na horizontal. Dobre um dos lados até um pouco depois do centro. E faça o mesmo com o outro lado, fechando a massa como um envelope. Corte ao meio usando uma faca bem afiada. Retire as pontas para evitar excesso de massa. E divida novamente cada um dos pedaços pela metade, obtendo 4 peças. Um de uma assadeira rasa com óleo ou manteiga. Modele a outra bola de massa e coloque os 8 pedaços na assadeira com a emenda da massa virada para baixo. Cubra e deixe metade do tempo da primeira fermentação. Se levou 1 hora antes, agora só precisa de 30 minutos na segunda fermentação. Ligue o forno em 250 graus Celsius com calor somente na parte inferior. Antes de assar, pincele um ovo batido com um pouco de água. E polvilhe o orégano ou queijo parmesão sobre toda a superfície. Coloque a assadeira na prateleira mais alta do forno, mantendo o calor somente na parte de baixo. Após 10 a 15 minutos, quando começar a dourar, vire a assadeira para que assem de maneira uniforme. No meu forno levou 25 minutos para ficarem prontos. Não deixa muito tempo, porque resseca com facilidade. Esse é um pão perfeito para o lanche da tarde. Por dentro, o miolo fica bem macio e recheado. Eu quero ver como vai ficar o seu pão. Capricha na foto e me marca lá no Instagram, @amopãocaseiro. Qualquer dúvida, deixe seu comentário logo abaixo que eu vou responder sempre que puder. Se você gostou do vídeo, clique no botão de curtir, assim ele será exibido para mais pessoas e você ajuda o nosso canal. Para receber um aviso quando a gente lançar novos vídeos, é só ativar o sininho que fica ao lado do botão de inscrição. E não deixe de se cadastrar na nossa newsletter gratuita lá no site do Amo Pão Caseiro, www.amopãocaseiro.com.br. Até a próxima!